Estamos de volta. Quero agradecer muito hoje a presença da doutora Eni Pereira, reumatologista. Doutora Eni, prazer tê-la aqui conosco. Obrigada pela gentileza, viu, da participação. Gentileza sua. Doutora Eni, hoje a gente escolheu aí esse tema. Muitas telespectadoras se manifestaram dizendo que tem esse problema, né? Então, como a gente poderia ajudar para aliviar as dores? A fibromialgia é um probleminha de saúde, gente, é uma doença que causa muita dor muscular e, na maioria dos casos, limita, incomoda demais, atrapalha no rendimento profissional e até no convívio dentro de casa, porque quando se tem dor, geralmente se tem mau humor, né? E aí acaba atrapalhando algumas relações. Por isso que hoje a gente está aqui para falar, entender melhor tudo sobre essa doença. A fibromialgia, ela é de uma maneira bem resumida, né, doutora? Basicamente essa dor muscular muito forte. Ela é uma dor crônica, né? É uma dor que ela tem de ter uma duração maior do que 3 meses, né? É uma dor difusa no corpo todo e, assim, obrigatoriamente ela está presente na parte de cima, na parte de baixo, na parte esquerda, na parte direita, por ser realmente uma dor difusa. É sempre no corpo todo? No corpo inteiro. Ela está ligada a distúrbios de sono, né? Sono não reparador, a pontos de sensibilidade distribuídos pelo corpo. A gente palpa 18 pontos de sensibilidade, e que normalmente não precisa ter todos sensíveis, mas em geral a gente tem mais de 11 sensíveis. Não é obrigatório, mas é frequente esse tipo de trigger points, né? A gente costuma também ter formigamentos nas mãos, nos pés, costuma ter dor de cabeça associada, às vezes síndrome do colo irritável, que é um distúrbio intestinal, né? E, assim, o impacto dessa síndrome, ela é maior do que muitas doenças inflamatórias, porque a síndrome da fibromialgia não é uma doença inflamatória, né? Mas, por exemplo, o impacto na qualidade de vida, às vezes, é maior até do que uma pessoa que tem puramente uma artrite reumatoide. Que é uma inflamação. Que é inflamatória, às vezes as pessoas realmente, com a fibromialgia sentem mais dores do que uma do que pessoa, por aquele exemplo, com artrite, exato, que tem essa que inflamação tem a no corpo. inflamação mesmo. Tem uma faixa etária que Tem uma é mais faixa acometida, etária. doutora? É mais prevalente em mulheres, né? 10-1 em relação aos homens. 10-1? Nossa, é bem mais comum então, É mais mulheres. comum nas mulheres, e é mais comum nas mulheres na faixa dos 40, fase pré-menopausa, principalmente naquelas sedentárias. 50% das pessoas que têm fibromialgia têm depressão associada, né? A fibromialgia, ela não tem uma causa assim específica. Eu imagino, e o que se entende é que tem vários caminhos que levam à fibromialgia. São vários fatores. Vários fatores, e aí acaba que não tem um exame propriamente para você detectar. O exame é baseado na história da queixa clínica do paciente e o exame físico que você faz, e na ausência, às vezes, de inflamação. Mas tem um fator complicador, porque às vezes a pessoa tem a fibromialgia de forma isolada e, às vezes, ela tem a fibromialgia e mais alguma doença associada. Então, se a gente lembrar de uma doença, por exemplo, como o lúpus, que também é uma doença muito frequente em mulheres, né? Você vai ter, às vezes, 30%, 20% das pessoas que têm um quadro que a gente consegue confirmar um diagnóstico de lúpus, mas com uma fibromialgia secundária. Isso pode acontecer em outras doenças também. Às vezes você tem um início, por exemplo, pós-traumático, um acidente, um trauma osteomuscular assim, num automóvel, ou até pós alguma doença infecciosa, tipo hepatite B, hepatite C. A gente tem várias situações, e às vezes situações que você não encontra nenhum nexo assim, para definir a origem, né? Sedentarismo talvez seja uma dos fatores predisponentes, né? Não causa, mas o fato de não se movimentar muito é, pode também aí ajudar a desencadear esse ser problema. um dos fatores predisponentes, que a gente não pode dizer que é a causa, porque a gente não sabe realmente, não tem uma causa específica. Conhecida, né? Conhecida, mas assim, a fibromialgia, ela tem um paradigma de avaliação que faz com que você consiga identificar
o mesmo padrão de dor, o mesmo padrão de pontos de dor. Você falou algo que me chamou muito a atenção, Eni. A dor da fibromialgia, ela geralmente dura mais de 3 meses. Ela é ultrapassa. crônica. Ela vai e volta, e quando ela vem, ela dura mais de 3 meses? É muito tempo, Então, a gente né? tem pessoas que padecem anos, porque a gente tem reversão parcial numa grande parte das pessoas afetadas, mas a gente tem uma reversão total numa minoria. É um padecimento crônico, realmente, que pode levar anos de tratamento e, às vezes, muita insegurança por parte do paciente, porque ele imagina que ele tem de ter algum exame alterado e, às vezes, não tem. E é difícil a gente trabalhar aquela educação mesmo do paciente para ele entender que isso é uma síndrome que pode ocorrer sem nenhum exame alterado, que depende muito dele aderir a um programa de medicação, atividade física, às vezes terapia, né? Psicoterapia de suporte, mudanças no estilo de vida, é uma coisa complexa. Chegaram algumas perguntinhas através das nossas redes sociais, Eni. A Gleice Silva, ela perguntou, ela é de Arcos, Minas Gerais. Beijo, Gleice, beijo para todos de Minas Gerais. Tati, sinto muitas dores, especialmente nas costas e no quadril. Às vezes andando, se coloca uma bolsa nos ombros, por exemplo, eu não suporto a dor e eu preciso tirar essa bolsa. Ela disse que toma anti-inflamatório, mas isso não elimina as dores. E ela pergunta, pode ser fibromialgia? Ela faz uma observação. Depois que eu tive minhas 2 filhas, essas dores pioraram muito. E aqui ela admite, sou um pouco sedentária. Assim, ela localiza a dor nas costas e nos quadris, né? Geralmente a dor da fibromialgia é uma dor no corpo inteiro. Você sente um incômodo na perna, no braço, em tudo? Em tudo, na região cervical, occipital, lombar, cotovelos, ombros, joelhos, a gente tem uma dor geral. Talvez não seja fibromialgia, mas alguma coisa porque não é normal, né? Não, precisa de uma avaliação para se fazer um diagnóstico diferencial, né? Vale a pena procurar um médico, viu, Gleice? Porque se depois da gravidez piorou bastante, você diz que já sofre algum tempo, né, com essas dores, vale a pena, viu, passar por uma avaliação. Vale a pena ver se tem desvio postural de coluna. Às vezes o próprio desvio causa, né, pode bastante causar dor. Costas e quadril. Bursites, né, tendinites do quadril aqui, dessa região, vale a pena. Arlete Ferreira Vitor também mandou mensagem pra gente. Tati, pergunte, por favor, para o profissional, é comum quem tem lúpus ter fibromialgia? Você comentou, né, que em alguns casos sim está relacionado. Infelizmente é comum, uns 20% a 30%. Bastante. Bastante. E aí ela relata, tenho muitas dores pelo corpo, mas muito mais nos ombros. Às vezes é difícil terminar de fazer alguma coisa por esse incômodo no ombro. Percebo que no frio sinto mais dor. Ela diz que faz também uso de algumas medicações, mas que não consegue resolver o problema de fato. E aí ela finaliza, apesar de toda a dor, procuro viver da melhor forma possível. Feliz é uma delas. Grande beijo para você, para a doutora Eni, adorando a programação. Obrigada, viu, Alete, pela audiência. No frio é muito comum as dores piorarem. Por quê, Eni? Porque dá contratura muscular. A gente fica mais rígida? Como essas dores miofaciais, elas são importantes na fibromialgia, a gente fica que nem tartaruguinha, né? A cabeça fica até enterrada, a gente fica contraída. E ainda assim, o paciente que tem fibromialgia, ele tem, às vezes, muito frequentemente uma fadiga crônica. Um cansaço. Um cansaço, uma coisa que agrava esse mal-estar, né? Mas o frio pode ser um fator agravante para várias dores músculo-esqueléticas de verdade. Tá aí um alerta. A gente no próximo bloco vai conversar um pouquinho se há maneiras da gente aliviar essas dores, principalmente nesses períodos de crise, né? Uma dor mais aguda, no inverno, né? Onde a dor tende a piorar, a aumentar. Mas no próximo bloco a gente continua essa conversa. Volto daqui a pouquinho, viu, Eni?